Bom dia, igreja. A paz de Jesus, amém? Eu não sei como é que eu vou conseguir pregar hoje. Quem já me conhece sabe que eu sou muito chorão. Mas não tem como a gente não se emocionar. Porque a gente olha para trás e vai percebendo o quanto Deus ele é gracioso. E quanto Ele de fato nos dá muito além do que a gente pode pedir ou imaginar. E é interessante, quando eu cheguei aqui hoje, eu sempre conto essa história porque quando nós encontramos esse galpão aqui, eu não sei quantos aqui tiveram a oportunidade de jogar boliche nesse galpão. Levanta a mão. Olha aí. Eu era o rei desse boliche aqui, viu, pessoal? Só para vocês saibam. Mas é interessante porque quando a gente entra aqui neste lugar e vê esse espaço, que é especial, não porque foi reformado, mas porque existe uma igreja de Jesus aqui neste lugar. Esse espaço não é santo, ele é santo hoje de manhã porque nós que temos o Espírito Santo estamos aqui nessa manhã. E olhar para trás e lembrar da história da ponte, 4 anos da ponte Fortaleza, como tudo começou, é motivo de muita gratidão a Deus. É um grande privilégio que Deus nos concede. Eu sempre gosto de dizer que uma das entrevistas mais maravilhosas que eu ouvi do grande Rubem Alves, na verdade, quando ele foi questionado como é que ele chegou onde chegou, depois de se tornar conhecido pela sua inteligência, pela sua escrita, ele disse: se cheguei aonde cheguei é porque vários dos meus planos deram errado. É interessante isso. Talvez se o plano original da sua vida tivesse dado certo, você não estaria aqui hoje de manhã. Você estaria com a sua casa, talvez nos Alpes Suíços, ou a sua casa em Jericoacoara, de 4 andares na frente da praia. Porque se o seu plano original tivesse dado exatamente como você planejou, você não estaria aqui nessa manhã. E louvado seja o nome do Senhor, porque Ele também é especialista em frustrar muitos dos nossos desejos, porque como um pai que ama, Ele sabe o que é melhor para nós, os seus filhos. E olhando essa história toda de como isso tudo foi construído, e na verdade a gente chega nessa temática do ano, especial também porque não só na celebração de 4 anos, hoje a gente vai ordenar 2 pastores aqui, eu confesso que esse tema do ano ele tem feito parte da minha caminhada cristã. Quando nós começamos a ponte lá em Recife, na verdade na sala da minha casa, num bairro chamado Candeias, numa cidade chamada Jaboatão dos Guararapes, eu, minha esposa e mais 6 casais, nós nunca imaginávamos que essa igreja poderia estar em outro lugar, mas a gente sempre colocou à disposição para dizer: Senhor, usa essa organização para de fato ser um sinal da Tua justiça, que ela se torne na verdade um organismo vivo, onde outras pessoas possam experimentar aquilo que a gente tem experimentado nessa sala pequena. E me lembro como se fosse hoje, naquela sala, a gente rabiscando os planos e tentando achar o nome da igreja, a ponte, relacionamento, cultura de serviço, e como Deus foi nos conduzido por essa caminhada. Só que é fato que eu acho que nós vivemos hoje num mundo onde nós estamos atarefados demais. A nossa pressão, se porventura a gente fica feliz no domingo, quando vai chegando domingo à noite, a gente vai ficar pensando: amanhã é segunda-feira. Não sei se você já teve esse sentimento. Inclusive, às vezes, só o som, mesmo se você não está assistindo Fantástico, mas aquele barulho, você fala: amanhã é segunda-feira. Já passou por isso? E parece que começa tudo de novo, você tem que estar lá de novo. Eu queria te fazer uma pergunta aqui, queria que você respondesse com sinceridade. Existe alguma área na sua caminhada, pode ser familiar, trabalho, pode ser em termos talvez de negócio, que você está dizendo assim, você pode dizer assim: eu estou cansado? Levanta sua mão. Estou cansado. Nós somos uma sociedade cansada. Nós temos dificuldade de dizer não. Nós somos viciados em encontrar com alguns irmãos no lounge e falar assim: ei, a gente faz tempo que não se vê, vamos se encontrar, vamos almoçar, vamos, então vamos marcar. Sabe o que isso significa? Nada. Porque você não tem coragem de dizer assim: não posso semana que vem, então vamos marcar para outra, mas a gente simplesmente, porque somos pressionados nessa sociedade onde nós estamos atarefados demais. E por conta disso, esse tema, a boa parte, ele veio, é claro, da reflexão, onde Jesus ali se encontra com Marta e Maria. E o texto vai nos apresentar essa dinâmica de vida, onde, se por um lado, nossa igreja é muito marcada e conhecida pelo que nós fazemos, e a gente se emociona de ver tantos trabalhos, antes de começarmos esse espaço, a primeira ação que tivemos como Ponte Fortaleza foi lançar o portal, depois abençoar uma igreja no sertão, tanta coisa acontecendo que nós acreditamos nisso, nós somos esse ministério da reconciliação. Mas também, por outro lado, existe uma religiosidade que, sem perceber, nós achamos que o nosso fazer é necessário para que a gente se aproxime de Deus. E veja, o fazer é um reflexo daquele que entende o porquê faz. Mas o fazer sem entender a motivação, ao invés de nos aproximar, nos afasta.
porque nos tornamos ativistas. A igreja se torna uma fábrica de voluntários cansados, porque a gente fica preocupado que temos que fazer o tempo todo. E sem perceber, achamos que isso é honrar o nome do Senhor. E nessa história, então, interessante, ela vai nos apresentar uma dinâmica diferente, onde Jesus vai falar assim, olha, eu não estou dizendo que o que você faz, Marta, está errado, servir não é errado, mas Maria escolheu a boa parte. E para quem não sabe, eu tive uma experiência bastante forte, há uns 2 anos atrás, onde eu fui diagnosticado com um burnout, psoríase, um tremor na minha face, e eu decidi, de fato, parar, porque eu estava doente. E é difícil a gente, às vezes, reconhecer que nós estamos cansados, a gente está, de fato, chegando em um ponto assim, onde a gente precisa tomar uma decisão. Não só na perspectiva da saúde, mas de cuidar da família, de fato, ser e entender que, como pastor da minha comunidade de fé, eu preciso antes pastorear a minha casa, a minha esposa, os meus filhos. E nessa dinâmica, então, eu resolvi dar uma parada. E é difícil parar, porque a gente confia muito mais no nosso braço, naquilo que a gente pode fazer, do que confiamos naquilo que a gente professa, que Deus é soberano e Ele cuida de tudo. Nós, de fato, confiamos naquilo que a gente pode produzir. E nessa dinâmica, então, de parar, de descansar, eu aprendi algumas coisas. Eu sou muito mais parecido com Marta que Maria, infelizmente. Eu sou um pastor que gosta de sonhar, de fazer coisas. E Deus tem me levado a essa reflexão, porque quando o Johan estava lá em Recife, e a gente conversando com os pastores da Ponte, também do Canadá, nós percebemos que a nossa dinâmica de vida e ministerial ela é muito corrida, mas eu fiquei assustado com o tanto de coisa que a igreja faz. Isso não é errado. Mas será que a gente pode dizer assim, olha, o meu relacionamento com Deus está muito tranquilo e bem, porque eu tenho, mesmo fazendo tanto que eu faço, eu tenho tido a tranquilidade de falar assim, eu estou próximo do Senhor. E para mim foi um choque em perceber que na minha volta para o Brasil e de fato tentar encontrar um outro ritmo, era necessário aprender algumas coisas, principalmente alguns textos que a gente já conhece desde criança. Se você é cristão e se você nasceu na igreja, você talvez conhece João 3,16, mas também o salmo mais famoso da Bíblia, o Salmo 23. E eu decorava aquele salmo e falava, e a Bíblia, que é uma inspiração divina, vai nos apresentar uma dinâmica que um texto ele pode ser simplesmente um texto. Mas se a gente entender que aquilo foi inspirado por Deus, ele pode de fato transformar o nosso entendimento. Eu gostaria então que a gente projetasse aqui o Salmo 23, eu gostaria que você lesse comigo. A gente vai ler aqui como igreja, em um só coro, em uma só voz, o Salmo 23, do versículo 1 ao versículo 3. Vamos lá? 1, 2, 3 e... O Senhor... Amém, amém. Nós vamos aqui nos deter esses 3 primeiros versículos, e é muito importante a gente entender, quando você lê um texto bíblico que faz uma exegese, que é olhar para o texto bíblico, entender o contexto cultural, você precisa também entender o contexto do que esse texto, para que ele está endereçado e quem foi que escreveu. E esse salmista, conhecido como homem segundo o coração de Deus, segundo Atos, capítulo 13, é um homem falho, mas um homem que começa o seu ministério não quando ele derrota Golias, o grande Davi. Também não é só simplesmente o rei de Israel, mas é alguém que apacenta as ovelhas, porque o seu pai assim pedia para que o fizesse. Mas a história de Davi, ela não começa ali naquelas batalhas. É muito interessante porque quando um profeta de Deus, Samuel, ele vai ser chamado e impelido pelo Espírito para ir até a casa de Jessé, o pai de Davi, porque Deus havia falado com este homem que o próximo rei de Israel estaria naquela casa. E ele sai de onde estava e chega na casa de Jessé. E quando ele chega lá, Jessé perfila os seus 6, 7 filhos. Então o profeta de Deus vai orar para ter o discernimento quem era o próximo rei de Israel. E ele começa a perceber que o mais velho, onde Jessé começa a encher a bola e falar das suas qualificações e do tanto de coisa que ele fazia, Samuel falou assim, olha, não é esse. Não é esse também. Não é esse. Não é esse. Não é esse. E por último, surge um versículo que é muito interessante sobre a história de Davi, que para mim resume bastante. Quem é este homem? Porque em 1 Samuel capítulo 16, versículo 10, versículo 11, diz assim, acabaram-se os jovens, Samuel pergunta para Jessé, e ele então disse, ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Você imagina um pai que nem
vinha ao seu coração, à sua mente, a possibilidade daquele homem ser uma das pessoas que pudessem liderar o povo de Israel, porque ainda falta o menor. E na vida nós nos sentimos assim às vezes. Isso não é um pecado. Mas entender que o que nós temos e somos é de fato entender que talvez o que Deus quer de você, a busca dessa boa parte, não é avançar, mas é parar. Para entender como você pode buscar essa boa parte. E a boa parte de Davi, o que cabia a ele naquele momento era servir o seu pai cuidando das ovelhas. E entender então quem escreve esse salmo, o pastor de ovelhas Davi, mas também o rei Davi, o grande guerreiro, é fundamental para que a gente entenda como ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pode parecer um versículo simples, mas tem muita implicação legal para os nossos dias. Principalmente também falando aqui com os meus irmãos, o Tiago e o Emílio. Porque o texto aqui começa com essa expressão do pastor, mas também o guerreiro, o rei Davi, dizendo, o Senhor. E aqui a palavra o Senhor no original significa aquele que é o Iavé. Iavé significa aquele que é poderoso, talvez a expressão que denota mais poderio do Senhor. Mas em contrapartida, é aqui também, no sentido original do hebraico, o sentido onde Deus é aquele grandioso, mas é um Deus próximo. E nós como crentes de igreja, a gente acha que às vezes isso é normal, Deus é poderoso, mas é um Deus próximo. Mas isso soa como insanidade para o mundo. Porque não existe nenhuma religião, e antes de mais nada, eu não quero menosprezar a sua fé, de onde você vem, mas todas as religiões, você precisa se esforçar muito para estar próximo de uma divindade. O Evangelho nos apresenta um paradoxo para os dias de hoje. Não é por aquilo que a gente faz, é por aquilo que Jesus Cristo já fez por nós na cruz. Então, quando ele diz o Senhor, esse poderoso, e depois ele continua dizendo, é o meu pastor, e isso parece uma contradição. Porque o Senhor, irmãos, o Deus, ele não se aproxima dos seus súditos. Você imagina comigo então, talvez o símbolo de maior monarquia no mundo, ou não monarquia, mas de reinado, é Inglaterra. Imagina você viajando ali para a Inglaterra, o Palácio de Buckingham, e você chega lá e fala assim, sabe uma coisa? Eu tenho de fato o príncipe Charles aqui, eu gostava mais da Elizabeth, não sei vocês, mas assim, imagina, olha, esse cara aqui é o meu rei agora. E eu de fato decidi, agora peguei minha cidadania inglesa, como ele é o meu rei, eu vou chegar para aquele guardinha lá no Palácio de Buckingham e falar assim, olha, eu decidi, quero estar mais próximo do meu rei. Inclusive, vocês gostam de tomar um chá da tarde, fala para ele, para o rei Charles, que 4h30, 5 horas, não, 4 horas, eu venho aqui, horário britânico, para tomar um chá com o meu rei. E isso é possível? Não, por quê? Porque divindade não se relaciona com o seu súdito. Agora Davi está dizendo que o Senhor, o poderoso, ele é passível de ter um relacionamento, por isso que ele diz, ele não é só o poderoso, mas ele é um Deus presente, e ele é o meu pastor. E o que significa isso, irmãos? Pastor significa aquele que cuida, aquele que é o protetor, o provedor. E por vezes, quando eu pergunto por que nós estamos cansados, normalmente, irmãos, implica que nós estamos muito angustiados com o amanhã, mais do que com o hoje. É sempre assim, como vai ser o meu amanhã? E Davi está dizendo, se ele é nosso provedor, o nosso pastor, eu preciso aprender a descansar nele. Eu gosto muito da frase de um grande amigo meu, Guilherme Andrade, escreveu, parafraseando o Salmo 23, e pode parecer uma insanidade se você ler rápido. Mas ele diz, se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Deixa eu explicar. Porque eu sei que você está falando assim, fala por você, pastor, porque tem um monte de oração que eu tenho feito que parece que Deus não está ouvindo, não. Está faltando um monte de coisa lá em casa. Você não sabe a crise que eu vivo, você não sabe a minha empresa que quebrou. Agora você vem dizer que aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Dos pilares da reforma protestante, irmão, significa a suficiência de Cristo. Isso não só no processo de salvação, mas também de vida cristã e de santificação. Pensa comigo, não estou dizendo nem menosprezando a sua dor e a sua falta de algo. Mas, se o Senhor de fato é o seu pastor, aquilo que você não tem, você consegue viver sem, ou deveria conseguir. Mas a gente está tão angustiado com essas coisas, que para nós inverteu o que é salvação. Porque se eu te perguntar, o que você precisa para ser salvo, logo, sem perceber, você fala, Jesus, tal, porque você é crente, vem para o domingo aqui na ponte. Mas de verdade, você falaria assim, pastor, só casa nova.
Ou só a restauração do meu casamento? Ou só um filho que eu tenho dificuldade de ter meu filho? E agora você usa Deus como meio para você obter algo. Deus, ele não é um meio para você chegar em algum lugar. Deus é um fim em si mesmo. E Davi está dizendo, olha, eu como pastor, eu percebo que as ovelhas, elas precisam e devem confiar em mim. E aquilo que elas não têm falta, ou elas não precisam, elas sentem falta, mas eu vou suprir tudo na medida que eu acho que é importante. E é interessante porque isso é um pouco difícil, contraditório para os dias de hoje. Confiar que nós temos tudo é de fato entender que Deus é um Deus suficiente. Deus é um Deus que cuida. Eu fiquei emocionado porque quando eu cheguei aqui ontem, lembrando dessa história, conversando com meu sogro e minha sogra, eu fui levado a essa foto do restaurante quando a gente começou a ponte aqui. E é claro que quando a gente começa essa igreja aqui, se a gente perguntasse, ei, o que a gente sonha? A gente já sonhava em ter uma cadeira bonita como essa, um auditório como esse. Mas isso fez parte, irmãos, para forjar aquilo que nós somos hoje. Aquilo que nós não tínhamos, nós não precisávamos. Mas para aquele momento era justamente o que nós precisávamos para ser igreja em essência. É buscando confiar no Deus que supre tudo. Eu não tenho dúvida, se você tem, eu não tenho. Que esse valor que a gente acabou de lançar, nós vamos chegar, porque Ele é o dono dessa igreja. Amém, igreja? Agora, é interessante porque nessa angústia, às vezes, de querer fazer um monte de coisa, eu me lembro que a gente ficava conversando, rapaz, é o restaurante, assim, de verdade, a gente ama e foi maravilhoso, mas se pudéssemos escolher um lugar mais, talvez, interessante, era melhor, irmãos. O que eu estou querendo dizer é, o salmista está nos apresentando aqui essa dinâmica para dizer o seguinte, aquilo que você não tem, você precisa aprender entendendo que Deus é suficiente na sua história. Quando a gente fala sobre suficiência de Cristo, irmãos, eu me lembro que quando eu fui apresentado para essa canção, talvez as mais famosas da história da igreja cristã, que foi escrita em 1873, no século XIX. Um homem chamado Horatio, ele foi um grande advogado na cidade de Chicago, e ele foi evangelizado por um grande teólogo chamado Moody. E este homem ele se converte ao cristianismo, se torna um cara muito bem financeiramente, e ele começa a comprar vários imóveis em Chicago, até que no ano de 1872, um grande incêndio invade aquela cidade e ele perde 95% dos seus bens. Ele então decide continuar pregando o evangelho e ele coloca a sua esposa num navio até chegar à Inglaterra. E nesse caminho onde eles estavam navegando até a Inglaterra, tem a foto das suas filhas aqui, a sua esposa era Anne. O Horatio falou, vai na frente, porque daqui a 2 semanas eu vou atrás, eu estou fechando as coisas aqui. E nesse caminho, há um naufrágio. E infelizmente as suas 4 filhas vêm a óbito. A sua esposa se salvou e quando ela chega no país de Gales, ela manda um telegrama dizendo, salva, porém só. Ele pega a próxima embarcação, entra no navio e está chegando então na Inglaterra, no país de Gales, para encontrar a sua esposa. E quando ele estava navegando aquele mar, o capitão chegou para ele e falou assim, olha, aqui provavelmente foi o lugar onde a sua família foi, infelizmente, veio a óbito. Ele pega um papel, caneta, e escreve um dos hinos que nós cantamos, uma perspectiva que somos felizes porque temos tudo que desejamos. O Evangelho é um contraponto a isso, irmãos. Nós não somos felizes por aquilo que a gente tem. Porque nessa igreja nós vamos ter dificuldade, nós vamos ter questões. Muita gente fala assim, esse ano vai ser o melhor ano da sua vida. E eu não estou falando que não pode ser, mas talvez para alguns. Porque isso é a vida. Vai ser o ano mais difícil. Talvez alguns vão enfrentar aqui a morte. Talvez alguns aqui vão enfrentar a depressão. Nós oramos e precisamos crer que o Senhor pode nos tirar de lá. Mas chegar aqui e falar assim, olha, vem para essa igreja aqui, olha aqui, é o que mais existe. Andar com Jesus não significa que nós estamos imunes a sofrimento. Entretanto, porém, todavia, irmãos, entender essa suficiência que o salmista tem, o Senhor é o meu pastor e nada terei falta. Este homem pega aquele papel, aquela caneta e escreve o hino, sou feliz com Jesus. Olha que trecho lindo dessa música história que o Horatio escreve naquela noite escura. Se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte eu sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou.
Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar das aflições, que feliz eu serei com Jesus. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de modo cabal. Valeu, meu Senhor, a mercê sem igual. Sou feliz, gastas dou. A vinda eu espero do meu Salvador. Ao céu ele vai me levar. Em breve eu irei para sempre morar. Com salvos por Cristo Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Salvador. Que coisa linda, irmãos. O que te faz ser uma pessoa feliz? Porque a felicidade nos nossos dias, o Bauman fala sobre essa liquidez do amor, onde nós tentamos sempre encontrar um lugar da gente ser pleno. Você sabe quando você vai ser pleno nessa terra? Nunca. Porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus, logo nós ansiamos por eternidade. Nós vamos ter crise, 4 anos de ponte. Se estamos aqui, irmãos, não é por causa da nossa fidelidade, mas a fidelidade do Senhor em nossa direção. Amém, igreja? O salmista continua dizendo: Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me conduz a águas tranquilas. É interessante que esse verbo aqui, chamado de verbo causativo, ele me faz repousar, é uma ação de um sujeito a outro. É quando alguém sabe que precisa, ou ele nem entende que precisa descansar, mas é Deus falando aqui. E o salmista, como um grande pastor, mas também como um rei, como um guerreiro, ele sabe, irmãos, que ele precisa às vezes pegar na mão e falar assim: eu vou te fazer, ele me faz descansar. Eu sou pai do Luca, de 9 anos, e da Esther, de 6 anos. E antes de voltar para cá, algumas semanas antes, o meu filho chegou para mim e falou assim: papai, estava pensando aqui direitinho, porque a gente estava falando da escola nova, que eles iam mudar, e aí a gente ia estar lá, e uma nova dinâmica de vida. Meu filho chegou para mim e falou assim: pai, eu vim para cá, eu só falava português e sabia ler e escrever, agora eu já sei falar inglês e também espanhol, que a gente morou na região de Miami, que é só espanhol. Eu estava pensando direitinho, você está falando de escola aí, eu acho que eu não preciso mais para a escola, pai, eu já sei fazer tudo já. Eu falei: filho, eu sempre tive essa ideia quando era criança. Meu pai também nunca aceitou. Por que não, irmãos? Porque a gente não ama? Pelo contrário. Porque enquanto ele não atingir maturidade para entender o quão importante é aquilo, ele vai fazer escolhas que eu preciso fazer, apontar um caminho para os filhos. Quando Davi está dizendo, ele que me faz repousar, eu confesso aqui, irmãos, eu estou falando aqui como um testemunho da minha vida. Eu não estou dizendo que eu estava em pecado, mas os afazeres da igreja, é tanta coisa, que eu comecei a me afastar daquilo que eu fui chamado para ser. Até que vem uma direção divina e fala assim: sai daqui, você precisa voltar a entender o porquê que você faz tanta coisa. Ele me faz repousar. É uma ação do divino em direção a mim e a você. O fazer ou estar e buscar essa boa parte é de fato uma reflexão para o nosso coração. Eu não estou dizendo que é errado você servir e fazer tantas coisas, irmãos, mas é entender o porquê que você faz tudo isso. Por quê? E eu confesso para vocês, eu não tenho problema, talvez isso é das marcas, eu sempre falo isso com o pastor Ior, com os outros pastores. Neste lugar, ele só é mais alto para que possa ajudar para que vocês possam visualizar quem está falando aqui. Mas a gente é, irmão, pecador e carece dessa graça e misericórdia do Senhor, tanto quanto vocês. Nós somos homens falhos, mas que lutamos todos os dias contra essa nossa natureza pecaminosa. E não temos crise de reconhecer, inclusive, nossos erros aqui. De falar como nós somos, às vezes, sem perceber, a gente vai se tornando doente. Aqui quem vos fala era um pastor viciado, orgulhoso, em, por exemplo, na sua autoimagem. E aí a gente vem para cá e bota na câmera 0.5, olha os projetos sociais, olha como a igreja tem crescido, já são 7 igrejas, olha que maravilha. Será que a gente está fazendo isso, irmãos? De fato, para que o nome do Senhor seja glorificado, ou para que a gente seja reconhecido? Porque o cansaço faz isso. E faz mais de 1 ano e meio, irmãos, que eu não sei o que é usar Instagram. E adivinhe, eu estou vivo.
E sabe o que mais? Eu agora não sinto mais pressão de ter que responder mensagem no WhatsApp, porque parece que... Qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda, irmãos? Você vai falar assim, Senhor, obrigado por esse dia? Ou você gruda no seu celular porque já são 6, 7 horas dormindo. Isso aconteceu algo muito importante e eu não olhar agora e perceber o que aconteceu. Você percebe como você está cativo desse mundo doentio. O Deus que faz repousar, talvez é tirar algumas coisas que você acha que são imprescindíveis, mas de fato, irmãos, Jesus está dizendo, ei, foi Maria que buscou a boa parte. Para um pouquinho. Para um pouquinho. Você precisa entender. Um livro que marcou muito esse meu tempo de fato, reflexão e de parar, foi do Jordan Reynolds, Redimindo o Seu Tempo. Ele diz assim, ele enfatiza a necessidade de incorporar ritmos de descanso em nossas vidas, seguindo o exemplo de Jesus. Ele destaca que Jesus frequentemente se retirava das multidões para orar e descansar, reconhecendo a importância dessas pausas para cumprir a sua missão de forma eficaz. Presta atenção, irmãos. Eu estou falando de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, ele parava e se afastava do povo para buscar o relacionamento com o seu Pai. Eu estou falando de Jesus. A história de Jesus começa como? São 40 dias e 40 noites se preparando no deserto e orando para começar o seu ministério. Depois de curar muitos doentes, por exemplo, em Marcos no capítulo 1, 35, ele estava um dia exaustivo e ele se afasta do povo. Depois de alimentar 5.000 pessoas, os pães e os peixes, ele vai lá e sai de novo para buscar intimidade com o Pai. Quando ele vai escolher os 12 discípulos, sabe o que ele faz, irmãos? Ele sai para orar. Eu estou falando de Jesus. E parece que oração e buscar essa boa parte só se torna viável quando todas as outras coisas nós fizemos e agora não tem mais saída, aí a gente vai orar. Você percebe que a gente faz isso? Meu pai, eu ficava revoltado com meu pai, eu era criança. E a gente de vez em quando ia sair de casa para ir para o shopping e a chave do carro desaparecia. Cadê a chave? Vambora. Meu pai falava assim, vamos orar. Meu papai, orar pela chave de carro. Vai descer aqui o anjo Gabriel, falar aqui, olha aqui, pastor Halley, a chave está aqui. Nós somos tão ansiosos, irmãos, que isso pode parecer um exagero, que nós fazemos tudo para depois buscar a boa parte. Já não é mais a boa parte, é a última. Porque quem tem intimidade, e esse lance de orar, inclusive por coisas que são talvez inúteis aos nossos olhos, irmãos, não é sobre como Deus vai responder, mas como nós queremos criar uma intimidade com o nosso Criador. De abrir o coração, de falar o que nós estamos sentindo. Ele me faz repousar. Esse tempo de descanso é necessário, mas a gente não consegue parar, irmãos. Por quê? Nós não temos tempo. Na verdade, é porque tudo se tornou prioridade no mundo que nós vivemos. E o salmista está dizendo, ele me faz repousar para quê? Para me levar para pastos verdejantes. Porque é no pasto verdejante, irmão, que a gente supre a nutrição espiritual, é que a gente cresce. Mas nessa correria da vida, nós não temos tempo para parar. E o salmista vai dizer, ei, é neste lugar que você vai ser nutrido, que você vai aprender agora a confiar mais em mim. O pão de cada dia, ele vai nos dar hoje, mas a gente está preocupado com o pão de amanhã, depois de amanhã. Todos nós temos essa crise de ansiedade, irmãos. Nós professamos e confiamos em Deus, mas só quem de fato aprende a confiar é quem escolhe essa boa parte. Não só da nutrição do pasto, mas ele fala, ele vai me guiar pelas águas também tranquilas. E aqui o texto é tão bonito, porque o pastor Davi está dizendo, era muito comum, a ovelha é tão assustada, que nem água com correnteza ela toma água. O pastor então, ele vai te levar para um lugar onde você sabe, e ele sabe onde você pode ser cuidado e nutrido. Irmãos, esse tempo onde a gente passou fora, nós experimentamos muitas histórias, boas e outras difíceis. Para ser mais preciso, quando eu saí e preguei pela última vez em Recife, dizendo eu preciso descansar, eu usei isso como prerrogativa, e na minha mensagem eu disse, eu preciso parar para viver uma intimidade que eu não tenho vivido mais. E eu li um texto
quando Elias decide parar de viver e ele vai até um deserto, ele vai debaixo de uma árvore e ele pede a sua morte, de tão cansado que ele estava. E o texto ali vai dizer que um anjo veio, preparou um pão na brasa, água, e ele caminha 40 dias, e eu falei assim, eu quero viver isso. Eu quero viver essa boa parte. Eu quero ter um tempo de intimidade com o Senhor. E essa história eu fui relembrado há algumas semanas atrás, porque nós estávamos voltando e agradecendo a Deus por tudo que a gente viveu, e não tinha como a gente se esquecer de um episódio que marcou para sempre a nossa família. Com mais ou menos 3 meses ali, vivendo um tempo muito gostoso, a nossa filhinha, ela começou a ficar bastante cansada, a ponto de levarmos no hospital. Percebemos que a saturação dela estava muito baixa, 83. Os médicos falaram que era muito grave a sua situação e ela foi levada com muita pressa para uma UTI. E quando a gente estava ali, irmãos, tem hora que não tem mais o que fazer. O que podia e cabia a mim e a minha esposa fazer, a gente já tinha feito. Só que, há uns 10 anos, eu estava naquele lugar e eu fui convidado para ser um pastor naquele país. A gente estava começando a ponte. A ponte tinha umas 40 pessoas, um estúdio de fotografia. E esse pastor chegou para mim e falou assim, olha, nós temos um projeto aqui, queria que você viesse para cá, você vai ter o green card, não sei o quê, você vai morar nessa casa. E eu falei assim, olha, obrigado pelo convite, mas eu não sei se é Deus falando ou é o diabo, que é muito tentador. E pedi só uma coisa para ele, não conta essa história para minha esposa. Eu vou contar para ela que você fez o convite, mas com jeito eu vou falar para ela. A minha esposa estava no shopping lá, e quando a gente entrou no carro, a minha esposa estava emocionada, começa a falar assim, o que aconteceu? Esse meu amigo entrou no shopping para encontrar minha esposa e falou assim, Bruna, imagina o seu filho Lucas, com 6 meses, falando inglês e fazendo um monte de coisa. Eu falei, que miserável, meu irmão. Eu entro no carro, a minha esposa estava emocionada, eu falei, o que está assim? E ela chorando disse, eu sei o que aconteceu. O que aconteceu? Ele convidou você e a gente para vir morar aqui. Eu falei, foi? Por que você está chorando? Porque eu tenho certeza absoluta que você disse não. E a gente começa a passar por uma região perto do aeroporto e tem um prédio muito grande. Minha esposa é da área de saúde, ela fez, imagina, amor, vim para cá e experimentar, por exemplo, nesse hospital, ter uma experiência de vida, trabalhar aqui. 10 anos depois, nós não tínhamos notado, irmãos, mas a gente estava exatamente no mesmo hospital, numa UTI, e tendo a experiência mais marcante da nossa história. Não como a gente imaginava, mas eu posso te garantir uma coisa, que teve uma noite que nós achávamos de fato que a nossa filhinha poderia morrer. E naquela noite a gente se abraçou e a gente fez oração, que nós fizemos no dia que ela nasceu, dizendo, Jesus, a Esther é tua. Orar essa oração na hora que você pega a sua filha é uma coisa, num leito de morte é outra coisa. E o Espírito Santo, irmãos, nos invadiu de tal forma, é tão perigosa a nossa oração, que aquilo que eu almejava tanto, viver e experimentar, eu imaginava, eu quero andar nas praias, eu quero andar nos campos e nos parques, e o Espírito Santo está comigo ali. Nós vivemos uma experiência muito mais radical e muito mais próxima, mas não foi, irmãos, como a gente imaginava, mas foi muito melhor, e uma lição que nós vamos levar para o resto da nossa história. Sabe por quê? É neste lugar que o pastor sabe o que nós precisávamos. O pasto verdejante e a água tranquila, mesmo no momento tão turbulento, ele me faz repousar. Ele termina dizendo o seguinte, é uma ação dele em nossa direção. E no versículo 3 ele diz, porque ele decide fazer o quê? Refrigerar a nossa alma e nos guiar pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele refrigera a minha alma. O termo aqui no original, refrigerar, significa literalmente trazer de volta. Interessante isso, porque é como se, lembra aquela historinha das 99 ovelhas lá e uma some e o pastor vai lá? O refrigerar não é simplesmente dar água, mas é falar assim, ei, eu te amo tanto
que eu larguei todo mundo para te buscar, para que você voltasse a viver a comunhão, a coinonia com os que ficaram. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. A religião, a religiosidade vai dizer o seguinte, que você precisa se esforçar muito para Deus te amar. Isso é religião. E eu não estou falando como um ponto assim negativo. Não, religião significa religação, mas religiosidade é essa ideia que eu preciso fazer para falar assim, ei, tá bom agora? Aí a divindade vem e fala assim, mais um pouquinho. Aí você continua. Agora sim, o que você quer? Não. O trazer de volta, refrigerar a alma, irmãos, é entender que o que move Deus não é o seu amor por Ele. O que move Deus é o amor dele por nós, na pessoa de Jesus Cristo. Porque não importa, quem é pai vai me entender, o que seu filho faça, que vai te fazer amá-lo mais ou menos. Por quê? Porque ele é seu filho. Ah, filho de sangue? Não. Inclusive, quando eu tenho oportunidade, eu falo sobre isso. O amor de Deus por nós não é por causa do sangue simplesmente, mas é porque Ele decidiu nos adotar. Adoção, isso aqui, deixa eu falar uma coisa aqui de coração, é muito séria. Adoção significou, inclusive, algo meio pejorativo, aquele filho adotado. Nunca mais faça isso. Porque a minha filha só é amada por mim, não é porque ela é minha filha de sangue, porque no meu coração eu decidi adotar a minha filha, o meu filho. Porque tem muito pai biológico que não ama a sua filha. Quando a Bíblia fala sobre adoção, olha que coisa linda, irmãos. Isso aqui é o Evangelho. E é isso que a gente quer viver como uma boa parte, é entender que não é errado fazer, mas a gente faz como reflexo da relação que nós temos com o Espírito. Isso nos constrange de tal forma que nós queremos ser essa igreja para a cidade, para a família. Porque o que move o Senhor não é o nosso amor por Ele, irmãos. Porque já pensou? A gente chora aqui, com 4 anos, Deus, eu quero buscar a boa parte. E talvez na saída, nessa chuva aqui, não vai acontecer isso. O seu carro pode ficar parado no meio da poça. O religioso faz o quê? Poxa, Deus estava te buscando. Ou então o irmãozinho da igreja te dá uma fechada e a boa parte foi para o espaço, irmãos. Porque você não fala assim, oh, louvado seja o nome do Senhor pela vida do meu irmão, ele precisa de Jesus. Ei, o pastor está dizendo aqui que nós, como ovelhas, vamos tomar decisões erradas. Mas a bênção, irmãos, é saber que Ele é o Deus que vem em nossa direção, porque Ele nos ama. E quando Ele nos traz, Ele vai fazer o quê? Vai nos apontar um caminho de justiça. Ele vai falar assim, ei, vocês não sabem escolher, mas eu estou aqui para te trazer de volta para este lugar. Talvez você não acredita nisso, mas eu de fato acredito. O que te trouxe aqui hoje pode até parecer uma decisão normal, alguém te convidou, ok. Mas eu de fato acredito que esse movimento de você decidir vir para cá, Deus já sabia. E Ele te trouxe aqui hoje para que você pudesse entender que a despeito das suas decisões, das suas falhas, quem movimenta Deus não é o nosso amor, irmãos. A gente levanta a mão aqui e fica fazendo um monte de oração e fazendo como se fosse a corrente, porque agora... Isso é limitar demais Deus, irmãos. Inclusive as pessoas pedem, pastor, pode orar pela minha casa por mim? Eu falei, posso. Mas deixa eu falar, a mesma oração que eu faço, você pode fazer. Ou você acha que eu sou pastor e fala assim, Deus, tudo bem? Eu vou orar aqui pelo meu irmão João aqui. Ó. Quem está, inclusive, Senhor, aqui, quem está orando aqui é o pastor Gui. Aí ele fala, opa, agora é o pastor Guilherme? Então, tá, então fala, meu filho. Tem apóstolo e profeta hoje em dia que faz isso. Não! É o nome de Jesus que a gente acabou de cantar que é poderoso, irmãos. Agora, esse Deus que nos conhece, porque até mesmo escolher viver a boa parte, nós de fato acreditamos que é uma ação do Espírito para te persuadir, porque senão isso aqui é uma mera pregação moralista, eu não consigo mudar a vida de ninguém. Mas você pode decidir como ovelha falar assim, ei, Senhor, me leva pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Eu quero me render, eu quero viver essa boa parte, eu quero estar mais próximo do Senhor. Eu termino com essa história. Meu filho, antes de vir para cá, meu filho é um grande profeta que eu tenho lá em casa. Minha filha também. Como eles me ensinam através de Jesus. E a gente estava discutindo como é que ia ser no Brasil. Eu falei, filho, eu preciso que você me responda uma pergunta.
que a gente viveu um tempo lá muito legal. Meu filho ia para a escola sozinho de bicicleta, lá nos Estados Unidos, vai e volta, joga futebol. Jogou lá, torneio com os filhos do Messi. Pensa um negócio assim. E aí a gente foi para parque, fez tudo que você podia imaginar. A gente de fato assim, viu um tempo muito gostoso como família. Eu cheguei para ele e falei assim: filhão, o que você prefere, hein, o Brasil ou os Estados Unidos? Ele olhou para mim e falou assim: pai, eu prefiro aqui. Aí eu falei: e agora? Eu falei: mas por que você prefere aqui os Estados Unidos do que no Brasil? Aí eu falei: já sei. Você já tem o WhatsApp do Mickey, joga futebol todo dia, vai para a escola sozinho, é o craque do time. Sabe o que ele respondeu, irmãos? Não tem nada a ver com isso, pai. Eu prefiro aqui porque eu tenho mais tempo com você aqui. Buscar a boa parte, irmãos, não é querer inventar a roda. É viver aquilo que Deus tem para você na sua casa. Seus filhos estão com saudade de você, como meus filhos estavam. Buscar viver a boa parte, irmãos, é levar a sua esposa para jantar, mas você sempre fala assim: você tem dinheiro para tudo, mas você não tem dinheiro para decidir viver a beleza do ordinário. Buscar a boa parte, irmãos, é entender que nós buscamos a Jesus e crescemos nele, nos nossos relacionamentos, é nos importando com aquilo que de fato é importante. O salmista está dizendo: ei, se o Senhor é nosso pastor, aquilo que eu não tenho eu não preciso, porque eu tenho suficiência nele. Ele cuida, ele me faz repousar, e ele faz o quê? Ele refrigera a minha alma. Você tem confiado em tudo que o mundo está te apresentando, menos talvez na provisão do Deus que cuida da sua história. Se nós queremos viver mais anos como Ponte Fortaleza, essa boa parte, viver esse evangelho genuíno e puro, irmãos, é uma escolha diária. Eu queria propor uma coisa, para que a gente fizesse como atividade, e você vai perceber como a sua vida pode ser transformada por uma atitude tão simples. Quando você acordar amanhã, eu te prometo que você não vai morrer se você não tocar no telefone nos seus 5 minutos com o olho aberto. Você fala assim: eu quero aprender a buscar a boa parte. Mas Gui, eu não sei nem orar. Rapaz, se tem uma oração que Jesus gosta, ou que pai e mãe gosta, é quando o filho é genuíno. Todo mundo sabe orar, você sabe conversar, então você abre o coração com o seu pai. Pai, eu não sei nem como orar não, mas eu aprendi que é isso mesmo. Eu estou meio angustiado com o meu dia aí, mas assim, eu não quero ficar nessa angústia com amanhã não. Obrigado pelo meu hoje. E você levanta no poder do nome de Jesus. E você vai perceber como algo tão simples é aquilo que você precisa para viver o melhor de Deus para a sua história. Eu não estou prometendo, irmãos, que existe uma imunidade aqui, que todo mundo vai viver o melhor. Eu não sei, a pessoa que diz isso tem que ter muita fé, irmãos. Todos nós vamos viver o melhor da nossa vida. Talvez, inclusive, ele pode estar certo. Porque o melhor de Deus para a nossa vida não significa ausência de crise. Mas é entender que mesmo se andarmos pelo vale da sombra da morte, nós não vamos temer mal algum, porque Ele está conosco. Amém?